O xadrez não é apenas um jogo, é uma arte, é uma ciência e uma história que atravessa milênios. Então, nessa aula, nós vamos conhecer a famosa lenda de Cissa, que explica, que ilustra a origem do xadrez. E nós vamos também entender por que esse jogo milenar é tão relevante e apaixonante até hoje. Então, prepare-se para se encantar. A história do xadrez é tão antiga que as origens exatas se perdem aí no tempo. Acredita-se que o jogo tenha surgido na Índia por volta do século VI, com o nome de Chaturanga. Mas a forma como ele é criado, é contada através de uma lenda e, no mínimo, é genial. Então, vou contar para vocês essa lenda para contextualizá-los e depois a gente faz alguns comentários. A lenda fala sobre um sábio indiano chamado Cissa, que teria inventado o jogo de xadrez para o seu rei. O rei, entediado e tirano, ficou maravilhado com a complexidade e a beleza do jogo de xadrez. Por quê? Porque simulava uma batalha com estratégia, com inteligência, que era o que o rei fazia parte do contexto da vida do rei. Então, grato, o rei pediu que o Cissa escolhesse uma recompensa. E o Cissa ali, com um sorriso enigmático, fez um pedido aparentemente muito modesto. Ele disse assim: Majestade, eu desejo apenas grãos de trigo. Então, coloque 1 grão de trigo para a primeira casinha do tabuleiro, 2 grãos correspondendo à segunda casinha, 4 grãos na terceira e assim por diante, dobrando o número de grãos a cada casa. Então, para quem ainda não sabe, o tabuleiro tem 64 casas. Então o rei, achando que era um pedido muito simples, ele concordou prontamente com Cissa. E aí foram fazer os cálculos de quanto trigo precisava entregar para o Cissa. Enfim, o rei logo percebeu que a magnitude do pedido de Cissa era gigantesca. Para vocês terem ideia, na casa número 8 seriam 128 grãos de trigo. Beleza, pouquinho, Mas na casa 16, isso já daria mais de 32 mil grãos de trigo. Na casa 32, ou seja, metade do tabuleiro, eram mais de 2 bilhões de grãos de trigo. Então, até a última casa, até a casa 64, o número seria tão astronômico que não havia trigo suficiente no reino e no mundo para pagar essa recompensa que o Cissa pediu. Então, a soma total de grãos aí dá 18 quintilhões, é um número até difícil de pensar. Então, essa lenda, ela não só ilustra a exponencialidade do crescimento, dessa progressão, mas também a inteligência e a profundidade que o xadrez pode desenvolver, não é? Essa lenda nos mostra que o xadrez, desde suas origens, mesmo sendo uma lenda, é um jogo que desafia a mente, estimula o raciocínio, a capacidade de prever consequências, joia? Então, assim, a partir daí, a gente começa a entender que o xadrez já nasce, a lenda já coloca o xadrez como uma atividade de raciocínio. Depois disso, o xadrez se espalhou pelo mundo, vem adaptando-se aí a diferentes culturas, mas sempre mantendo a sua essência. A verdade é que o xadrez não nasceu pronto, ele evoluiu, adaptou-se e se transformou ao longo de milhares de anos aí, tá joia? Claro, em cada local, cada época, refletindo ali as culturas, locais ali por onde ele passou, vai tendo as diferenças. Então, o Chaturanga indiano, aquele que eu citei antigamente, é um ancestral do xadrez, é o mais direto do xadrez. Era um jogo mais lento e as peças eram um pouco diferentes. Jogavam de 4 jogadores, o tabuleiro era para 4 jogadores. As peças se moviam de forma mais limitada. Aí quando o jogo chegou à Pérsia depois, no mundo árabe ali, ele se tornou Shatranj, um outro nome, Mas as peças ganharam outros nomes, tinha lá algumas diferenças.
mas a essência ainda era do chaturanga, do jogo militar, como foi o pré-enxadrístico chaturanga, né? Então, lá na Pérsia, por exemplo, a rainha, que hoje no xadrez a gente chama de rainha, né? Na época lá, a rainha ou vizir, né? Era uma peça fraca, que movia apenas uma casinha. Depois nós vamos ver o movimento das peças do xadrez, vamos ver que a rainha tem um movimento bem amplo, é a peça mais forte do jogo, né? Lá naquela época lá da Pérsia, o bispo era um elefante, tinha um movimento também diferente, o bispo andava 2 casas na diagonal. Depois nós vamos ver aqui que o bispo hoje ele pode andar quantas casas a gente quiser, mas isso é papo para as próximas aulas. Houve mudanças também, algumas mudanças pequenas. Então a grande transformação acontece na Europa, já no século XV e final do século XV, século XVI, né? Na Europa, no final do século XVI principalmente, com a Renascença, muitas coisas mudando, a forma de pensar, né? Foi nesse momento, nesse período, nesse contexto, que o jogo de xadrez ganhou um novo fôlego. O que aconteceu? As regras se tornaram mais dinâmicas, as peças ganharam outros movimentos, né? A rainha passou a ser uma peça super rápida, super forte, né? A gente chama de revolução da rainha. A rainha passou a se tornar a peça mais forte do jogo, mais poderosa no tabuleiro. Ganhou a capacidade de mover quantas casas quiser, em qualquer direção. Enfim, também é papo para nossa aula sobre o movimento da peça, tá? Mas essas mudanças aceleraram o jogo. O jogo ficou mais intenso, né? E aí, com mais possibilidades táticas, estratégicas. O bispo também, que antes andava só 2 casas, passou a se mover quantas casas for possível na diagonal, quantas estiverem livres, né? Foi fortalecido o bispo, então o jogo ficou mais dinâmico, né? Foi nesse período também que foi introduzido o roque, que é um movimento especial que nós vamos estudar mais para frente também. Não existia roque, né, até então. Um movimento especial do peão chamado en passant também foi criado nessa época. Então, o que aconteceu? Nessa época houve algumas mudanças e houve uma consolidação nas regras para que em qualquer lugar se jogasse o mesmo xadrez, né? Não fosse aquela coisa, aqui é de um jeito, ali tem outra regrinha, ali tem outra regrinha. Isso é importante, foi importante para unificar. Essa época do Renascimento não foi só, né? Houve um florescimento cultural, científico, artístico, né? A ênfase no humanismo, na capacidade individual. Ali foi um terreno fértil para as transformações que moldaram o xadrez moderno, que a gente chama. A revolução da rainha, que elevou essa peça para a peça mais poderosa, pode ser vista também como um reflexo do espírito dinâmico e ambicioso daquela época, onde novas ideias e busca de excelência desafiavam as tradições medievais, né? Então, assim como a sociedade renascentista se libertava de dogmas antigos para abraçar a inovação, a exploração, o xadrez se tornou um jogo mais rápido, complexo e estratégico. Enfim, o que acontece? Depois desse período, as regras praticamente não mudaram. O que mudou foram alguns outros aspectos, né? Então, não a regra do movimento da peça em si, mas a forma, de repente, foi introduzido relógio de xadrez, relógio com acréscimo de tempo, enfim, algumas mudanças vieram aí, tá? Então, hoje, quem coordena tudo o que acontece no xadrez mundial é a Federação Internacional de Xadrez, que foi fundada em 1924, se não me engano, na França, né? Porque já aconteciam os torneios internacionais, as pessoas já jogavam xadrez em lugares bem diferentes, já tinham necessitava se unificar e criar regras padrões para o mundo todo. Então foi nesse contexto aí que surgiu, em 1924, a FIDE. A primeira competição que a Federação Internacional de Xadrez, que é a FIDE, realizou foi o Campeonato Mundial Feminino, foi a Olimpíada de Xadrez e depois o Campeonato Mundial Feminino, né? Então, ela nasceu com o intuito de realmente unificar as regras para o mundo todo. Garantir ali que um jogo seja disputado em qualquer lugar e seguisse os mesmos princípios. Também surgiu para organizar e supervisionar os campeonatos mundiais. Outras
Enfim, promover o xadrez como esporte, arte, vários critérios, várias ideias para a FIDE, né? Então a FIDE foi quem consolidou o xadrez como esporte. Tendo um número significativo de praticantes, tendo regras claras e tendo competições, aí o xadrez ganhou status de esporte, né? Foi reconhecido como esporte. Então hoje a FIDE é ainda e vai continuar sendo a maior autoridade de xadrez do mundo. As regras que foram estabelecidas lá atrás foram padronizadas pela FIDE, permanecem as mesmas, mas a evolução no jogo tem outros aspectos. Por exemplo, o controle de tempo. Foram introduzidos relógios de xadrez, vários formatos diferentes de tempo. Por exemplo, tem o ritmo clássico, é um jogo mais demorado, 1 hora e meia para cada jogador, mais um acréscimo no tempo por lance, né? Foi introduzido. Aí tem também o xadrez Blitz, que é um jogo rápido, 3 minutos mais 2 segundos para cada jogador. Depois, com a chegada da internet, tem um Bullet, que é um jogo de 1 minuto para cada jogador, jogar toda a partida. Incrível. As dinâmicas foram mudando, né? Mas não a regra. Olha, a tecnologia, a ascensão dos computadores, da inteligência artificial, também revolucionou a análise do jogo, a forma de observar o jogo, como os jogadores treinam. O xadrez online com a internet tornou o xadrez bem acessível a bilhões de pessoas, permitindo aí que os jogadores de todos os níveis se enfrentem a qualquer momento. Então nós vamos começar a jogar daqui a pouquinho, jogando partidas online com pessoas que estão aprendendo a jogar também. E assim, no mesmo lugar onde um grande mestre de xadrez vai jogar com outro grande mestre, enfim. Temos aí um mundo de opções para jogar xadrez, né? Então, mesmo com todas essas mudanças, essas inovações aí, a essência do xadrez não mudou. E é o desafio intelectual, a busca pela estratégia, a beleza da lógica, e permanece inalterável. É um jogo que reinventa sem perder as raízes milenares. Então, eu espero que este resumo tenha enriquecido sua compreensão sobre a jornada do xadrez, né, através dessa história. É um testemunho da capacidade humana de criar e refinar, né, jogos que desafiam mente e inspiram gerações. Bom, muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima aula. Até mais.